capítulo 10, versículo 13. É sobre o tempo de espera. E para que eu estivesse aqui nesta noite pregando a palavra de Deus, eu precisei esperar 3 anos. E aqui atrás de mim está o profeta que deu a palavra de Deus, que não me deixa mentir. Eu agradeço. Ter trazido aqui, agradeço ao irmão Jéssica, primeiramente a Deus. A igreja já achou o texto base. Irmãos, quando eu faço uma pregação, eu gosto de dar um título. Para essa aqui eu dei o seguinte: pecado. Temos o poder para escolher. O versículo diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá de livramento, de sorte que a possais suportar. A igreja pode tomar o seu assento. Irmãos, o primeiro ponto que eu trouxe aqui, e que esse versículo nos traz, é que a gente primeiro precisa diferenciar o que é tentação e o que é pecado. De acordo com o dicionário Aurélio, tentação é uma força que lhe faz fazer algo, o que lhe leva a fazer algo. Mateus capítulo 4, a gente vai ver que Satanás vai tentar Jesus, e ele tentando fazer com que Jesus faça o que ele manda, mas Jesus é forte. Já o pecado não. O pecado é o ato de fazer o que a tentação fez. Então, colocando em outras palavras, a tentação é aquela vozinha que aparece na nossa mente, nos falando para fazer alguma coisa, e aí a gente fica remoendo aquilo. Quando a tentação ela desce para o nosso coração, é que a gente pratica o ato, o pecado. Diferenciado agora a tentação e pecado, para falar de pecado não tem como eu não falar de pecado e não começar realmente da onde se deu o início, da onde o pecado entrou no mundo. Não vou me estender muito porque eu acredito que os irmãos saibam. Mas quando Adão, a palavra diz que o pecado entrou no mundo por Adão, quando Adão peca, a gente vê 3 pontos aqui. O primeiro, a desobediência dele. O segundo, a negligência que ele teve. E o terceiro, a terceirização de culpa. Eu vou começar pelo meio, pela negligência. Por que negligência? Gênesis 1, versículo 28, a palavra vai falar que Deus ele manda Adão sujeitar e dominar a terra. Quando a gente sujeita e domina alguma coisa, é como se a gente estivesse cuidando daquilo. Então, em outras palavras, Adão tem que cuidar do Éden, tem que cuidar da criação de Deus. Como criação de Deus, Eva fazia parte também. E aí, a serpente vai se achega a Eva. E aí eu pergunto, onde estava Adão quando a serpente se chegou a Eva? Ele negligenciou o que Deus deu a ele. Ele não estava lá quando a serpente veio tentar Eva. Primeiro ponto, negligência. Segundo, desobediência. Eva chega com a fruta e dá a Adão. E Adão come. Fazendo um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O segundo Adão foi obediente. Veio Satanás e tentou, e ele negou. O primeiro Adão foi desobediente. Veio Eva oferecer a fruta e ele comeu. Não temos como saber se, por ele ter, no acaso, se ele tivesse negado o fruto, o que teria acontecido com Eva. Mas a gente não sabe. A gente não tem como saber disso. E levando a desobediência para o terceiro ponto, que é a terceirização de culpa. Já eu concluo o segundo e falei da desobediência e o terceiro. Deus chega para Eva e fala: quem foi que te permitiu comer o fruto? O que foi que tu fizeste? E Eva terceiriza a culpa. A serpente que me deu o fruto. E aí ele chega em Adão. Ele vai falar: Adão, por que tu pecou? Entre outras palavras, para assim dizer. E Adão terceiriza a culpa de novo. A mulher que tu me deste. Ele fez diferente do segundo Adão. Ele fez diferente de Jesus. Jesus ele não colocou a culpa
dos pecados em cima de nós. Ele tomou do cálice da ira de Deus. Diferente do primeiro Adão. O primeiro Adão não falou: Deus, eu fui negligente com o que tu me deu. Eu fui negligente com o que tu mandaste eu fazer. Não, ele não assumiu o próprio erro. Ele falou: foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu criaste, foi ela que me levou a pecar. Não foi eu não. Se ele tivesse tomado a culpa sobre ele, talvez o resultado teria sido diferente. Não tem como a gente saber. Bem, o pecado entrou no mundo por conta de Adão. Efésios capítulo 2, versículo 3 mostra que nós já nascemos pecadores. Onde a palavra diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Não só esse, mas vários e outros versículos da Bíblia nos mostram que nós já nascemos pecadores por conta de Adão. Nós já nascemos, em outras palavras, presos ao pecado. No decorrer de Gênesis, a gente vê que Deus ele decide matar todos os seres humanos, porque ele viu que era mau o coração humano desde a sua mocidade. Mas ele acha Noé. E ele salva a família de Noé. Quando o dilúvio acaba, Deus fala que não tornará a destruir a terra por dilúvio outra vez. Porque não importa quantas vezes Deus destruísse a humanidade, se sobrasse alguém, o pecado continuaria. Porque nós já nascemos pecadores. E então, um pouco mais para frente com Moisés, Deus ele dá a lei. Só que eu pergunto à igreja, qual a serventia da lei? Romanos capítulo 7, versículo 7 e 8 vai falar: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Aqui Paulo vai falar que a lei, ela não veio para servir de nada. Ela veio para nos mostrar que somos pecadores. É como se a lei fosse um homem com um papel dizendo assim: ó, tua função, o que tu é, está escrito nesse papel aqui, ó. Eu estou te mostrando, tu é pecador. Foi para isso que a lei veio servir. Por que a lei só serve para mostrar os pecados? E a mesma pergunta que Paulo já fez a várias outras igrejas, eu pergunto a vocês: a lei pode nos salvar do pecado? Ela não pode nos salvar do pecado. Eu já vou dizer o porquê. São aproximadamente 613 leis que existem na Torá. São 613 mandamentos que os judeus precisavam seguir. Se a gente fosse escolher a lei, a gente precisava seguir 613 mandamentos para que a gente pudesse, entre aspas, ser libertos do pecado. Só que, irmãos, não tem condição. Se nenhum dos 10 principais a gente consegue fazer todo dia, quem dirá 613? Então a gente vê que pela lei ninguém é salvo. Pela lei ninguém consegue ser salvo. Por quê? Porque nós somos humanos e nascemos pecadores. Só aquele sem pecado é que conseguiria cumprir as 613 leis. Mas existe algum ser humano nascer sem pecado? Não. Algumas pessoas costumam dizer que a mãe de Jesus... Posso falar? Posso? Algumas pessoas costumam dizer que Maria deu à luz ao Salvador porque ela era sem pecado. Mas Isaías diz que nossos trapos são como de imundície. Paulo diz que não há um justo sequer. Então como é que pode? Será que a Bíblia vai contra a própria Bíblia? Não tem como. A própria Bíblia vai falar que alguns falam que para que nascesse sem pecado, o pai dele também deveria nascer sem pecado. E se a gente começar a fazer a linha cronológica de Jesus, a gente chega não. Como é que pode se Adão também foi pecador? Não tem condição. Então a gente vê aqui que o ser humano não tem como ser salvo pela lei.
e ele já nasce pecador, ele já nasce corrompido. Como eu falei, a lei ela não tem condição de salvar o pecado. E aí o que foi necessário para que as pessoas conseguissem viver em comunhão com Deus? Para que o Senhor vivesse no meio deles. Diferentemente do que a gente pode viver hoje aqui, antigamente a lei ela não salvava do pecado, ela não tirava o teu pecado, ela cobria. Então, em outras palavras, vinha um sacerdote com uma vassoura, levantava o tapete, varria para debaixo, fechava o tapete. Próximo ano, a mesma coisa. Próximo ano, a mesma coisa. E assim ia. Era assim que acontecia com os judeus daquele tempo. Então a gente vê que a gente não, os judeus eram escravizados pela lei. Eu comecei um plano de leitura bíblica anual. Eu estou acabando agora Deuteronômio. E uma coisa que eu faço repetir é a lei. Olha, eu tenho que pegar desse jeito, um capítulo desse jeito. Um pardal, um passo, um cartão. É chato. É uma escravidão, irmão. Você tem que estar ali direto, fazendo. O povo judeu vivia daquele jeito. Foi o jeito que Deus arrumou para que eles conhecessem que eram pecadores. Se eles não tivessem uma coisa mostrando a eles todo dia que eles não poderiam se salvar, eles iriam se perder, igual eles fizeram quando Moisés subiu ao monte. Moisés subiu ao monte e começou a demorar. Aí eles chegaram para Arão e disseram assim: Arão, a gente não sabe por onde anda Moisés. Faz aí um bezerro de ouro para a gente adorar, que a gente não consegue viver sem adorar nada. Eles não conseguiam viver sem ninguém mandando neles, porque essa é a nossa natureza. Uma vez me perguntaram qual é o melhor tipo de governo que eu acho. Eu não acho que seja democracia, eu nem acho que seja monarquia. Para mim, eu sendo comandado por Deus, irmão. Só que o pessoal, os judeus lá, eles precisavam que alguma coisa tivesse à frente deles. E aí, para que tivesse, Deus deu a lei. Porque não tinha como eles se livrarem da lei. São 613 mandamentos. Se eles seguissem 612 num dia e um não, eles estavam vendo que eles eram pecadores. Por isso que o ser humano não tinha condições de cumprir a lei. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Em algumas traduções diz serviu de tutor ou serviu de guardião. Tutor é quem? O que é o que o tutor faz? Ele nos protege. Ele nos mostra as coisas. A gente pode chamar professores de tutores, porque eles nos ensinam como a gente deve seguir. E era essa a obrigação da lei. Ela era um tutor para os judeus. Ela era um tutor para aquelas pessoas. É como se ela dissesse: você não pode fazer isso, mas você pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo, mas você não pode fazer isso. Então a lei era como se fosse um tutor para os judeus. Mas o tutor, ele não tem poder para salvar. Ele mostra, mas ele não salva. Então, e agora? O que é que a gente precisa fazer para que a gente possa deixar todo o nosso pecado para trás? Qual é a nossa salvação? O que é que a nossa fé? E aí, irmãos, veio um que conseguiu cumprir as 613 leis que estavam lá na Torá. 1 João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação, ou o sacrifício, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Aqui, a gente vai ver que, diferente da lei, que se você pecava, você fazia um sacrifício. Amanhã, se você pecasse de novo, você fazia outro sacrifício. No outro dia, se pecasse de novo, outro sacrifício. Você não tem mais essa necessidade de estar preso nessa escravidão. Porque precisou apenas de um sacrifício. Aquele sacrifício vicário sobre a cruz. Aquele que foi cuspido, que foi moído pelas nossas enfermidades. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele que foi levantado sobre o madeiro. Foi feito
maldito, porque a palavra diz: aquele que é levantado sobre o madeiro, ele é maldito. Mas nada acontece por acaso. Os judeus não podiam chegar e falar: não, a gente não sabia que ele era o Salvador. Números, se não me falha a memória, capítulo 21. O povo tentou contra Deus, novamente. Porque se tem uma coisa que tenta contra Deus, é o povo de Israel. Estava no meio do deserto, começou a maldizer Deus. Senhor, tu nos tiraste do Egito, tiraste nosso alimento para que não morra de fome, tiraste nossa água para que não morra de sede. E Deus manda serpentes abrasadoras. E todo aquele que era picado pelas serpentes morria. O povo decidiu se arrepender do pecado. E Deus não desamparou eles. Deus deu a salvação. Ele chegou em Moisés e falou: Moisés, faz uma serpente de bronze, levanta ela numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente será salvo. Meu filho, sobe naquele madeiro, se estende, fica lá em cima. Todo aquele que olhar para ti será salvo. Coincidência não existe, irmãos. Deus é muito lindo. Deus é muito maravilhoso para que ele faça uma coisa por coincidência. Eu tenho certeza que esse exemplo das serpentes estava prenunciando o que ia acontecer lá no futuro. Que Jesus ia ser levantado na cruz para que todo aquele que nele crê, todo aquele que olhe para o alto, seja salvo de todos os pecados. E não só os pecados de hoje, nem os pecados de ontem, nem os pecados de amanhã. Diferentemente da lei. Se você pecasse ontem, é um sacrifício ontem. Se pecasse hoje, é um sacrifício hoje. Pecasse amanhã, é um sacrifício amanhã. Não. Jesus Cristo foi morto pelo teu pecado de ontem, pelo teu pecado de hoje, pelo pecado que tu vai fazer amanhã. Daqui a 1 ano, 10 anos, se tu viver 100 anos, o sacrifício de Cristo ainda vai estar valendo para ti. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aqui a gente vê que é como se a gente estivesse doente, a gente estivesse enfermo. E aí Cristo lá na cruz, ele tira toda a nossa enfermidade. Tinha uma doença naquele tempo, a lepra, ela atingia todo o corpo. Você ficava como se tivesse suco. Uma vez Jesus chegou para um leproso e curou ele. E foi como se aquela lepra caísse dele. Não tinha mais sujeira nele. Foi a mesma coisa que Jesus fez por mim e por vocês. Toda a sujeira que estava na gente, ele retirou. Toda a sujeira que caminhava conosco, a sujeira das nossas vestes, ele retirou. Igual a lepra. A lei foi cumprida em Jesus, certo? Certo? A lei foi cumprida em Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17. Antes de ler, eu pergunto a vocês: a lei foi cumprida. O que é que a gente precisa fazer? Agora vamos para o versículo. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Uma palavra só é capaz de tirar do lamaçal mais profundo que tu está do pecado. Uma palavra nesse versículo que eu li é capaz de te arrastar do mal que tu vive e te levar para a glória eterna. Creio. Somente isso que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa tirar um boi, matar e levar para o santuário. A gente não precisa sair de madrugada caçando bolinha para levar para o sacerdote.
só precisa crer. Nada mais do que crer. O Evangelho é sobre salvação para aqueles que creem. Não é salvação para aquele que dá mais dinheiro ao dízimo. Não é salvação para aquele que faz promessa de andar não sei quantos quilômetros por conta de uma estátua. E nem falar não fala. Diferente do Deus que a gente segue. Que a sua gente se ajoelhar. Ele se inclina para nos olhar. E ele começa: filho, se tu está necessitando, eu estou aqui para ti. Eu estou aqui para te ouvir. Se tu precisa de mim, eu estou aqui. Ele só precisa crer, irmãos. Ele não nos obriga a fazer outra coisa. Ele não nos pede outra coisa. Só crer. Se eu não creio que eu consigo descer esse batente, eu não saio do canto. E aí muitas vezes a gente se pergunta se a gente consegue alcançar a paz, se a gente consegue alcançar aquilo que Deus nos dá. Mas Ele só está falando assim para ti essa noite. Creia, tu consegue. Se tua força estiver baseada no teu Deus, eu tenho certeza que tu consegue. Paulo vai falar o quê? É na minha fraqueza que o Senhor se aprimora na minha vida. Então, por mais que a gente esteja fraco, por mais que a gente possa pensar que não tem força, e até a gente realmente não tem, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue nem respirar, para assim dizer. A gente só respira quando a gente acorda, porque Deus nos dá a força para isso. Muitas vezes a gente acha que a luta é muito difícil, a gente acha que as batalhas são muito difíceis. Deixa o básico. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, de sorte que a possais suportar. Tudo aquilo que tu precisa é confiar em Deus. Tudo aquilo que tu precisa é crer em Deus. A tua força tem que estar em Deus. A tua crença tem que estar em Deus. Porque você pode botar a sua crença em qualquer pessoa. Eleição passou, não passou? O termo estava crendo e o outro ia ganhar. Gostaram ou não? Depois que aquele, a gente sabe que não segue realmente, aquele que ganhou, vários de nós colocamos a nossa crença em homens. Muitos de nós foram para frente de quartéis, colocaram esperança neles, creram neles, esperaram neles a salvação. E aí eu pergunto para a igreja: ela veio? Não creram em Deus, creram no homem. Homem nenhum vai fazer tu suportar o que Deus quer que tu passe. Homem nenhum vai fazer você sair de uma lamaçal de pecado. Eu não tenho condição de chegar em uma sair desse pecado, eu não tenho. Eu posso dar conselho. Agora, se ele vai ouvir ou não, é ele. Agora, se Deus chegar para ele: ei, sai desse pecado, vai ouvir? Ele já tem moço? Tu tem juízo, não tem? Irmãos, se Deus falou para crer nele, é porque a gente tem que crer nele. Não é fulano, não é socrão, não é AIB, não vai te tirar nada, não dá não. Porque muitas vezes a gente confia no homem. E aí vai me dizer: fulano, vem cá que eu preciso de ti. Ele faz isso aqui, ó. Vira as costas. Agora eu pergunto a você: quantas vezes você precisou? E Deus virou as costas para ti. Quantas vezes você se ajoelhou? E Deus falou: ela está chorando. Chegou o Espírito Santo em Deus e falou assim: ela está gemendo. E ele virou as costas para não te ouvir. Quantas vezes Deus fez isso aqui? Eu tenho certeza que nenhum. Diferente do homem. Então, irmãos, depois que a gente crê que só Jesus realmente é quem pode nos salvar, é quem pode nos levar, a gente se torna filho de Deus, mediante a fé. Gálatas 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É pela fé no homem? É pela fé no carro? É pela fé no teu trabalho? É pela fé no dinheiro que tu tem? É a fé na tua casa? É a fé na tua roupa? É a fé no teu alimento? Pela fé em Cristo Jesus. Fulano foi capaz de subir em maneira e tirar dos pecados. Cicrano foi quem subiu na cruz. A ou B foi quem foi moído pelos seus pecados? Não, foi quem? Foi
texto base e os irmãos vão me responder. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Vou abrir um parênteses. A tentação é o quê? Humana. Você é o quê? Vai guardando na mente. Mas Deus é fiel. Ele é o quê? Fiel. Ele é o quê? Fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. A gente vai ser tentado acima das nossas forças? Não. Pelo contrário. Pelo quê? Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Proverá o quê? Livramento. O quê? Livramento. De sorte que a possais suportar. Fazer uma analogia antes de perguntar a vocês de novo. Deus de um lado, pecado do outro. Caminho estreito de um lado, caminho largo do outro. Está aqui. Lado direito, não é a lado direito não. E de outro. Lado direito, caminho estreito. Lado esquerdo, caminho largo. Está aqui a decisão agora. É o que está dizendo ali. Vem a tentação e vem livramento. Livramento, lado direito. Tentação, lado esquerdo. Qual vai ser a atuação frente à tentação e ao livramento? Deus, Ele não vai dar assim não. Vou te tirar. Não. Assim. Ei, Alisson. Aqui na tua frente, o livramento e a tentação. Olha aí agora. A gente pode suportar o pecado? A gente tem poder para suportar o pecado? A gente consegue suportar o pecado? Irmãos, não é humano. Quer dizer, não é acima da humana. Não é uma tentação que diz assim que não vai sair daqui não. Eu estou te prendendo. Não. É assim, ó, tu tem que escolher. Qual é o caminho estreito, qual é o caminho largo. Escolhe o que tu vai seguir. Ou tu um, ou tu anda por outro. Ou tu escolhe a tentação, ou tu escolhe o livramento. Pecar é escolha nossa. Não é como se Deus estivesse dizendo assim, só tem o caminho do pecado. Mas aí, como eu sou bonzinho, eu pego pelos braços, pelo papai, pelos braços, te jogo aqui de novo. Veio a tentação, Satanás trouxe. E veio o livramento, Deus trouxe. Se não fosse assim, não tinha dito aqui, ó, que possais suportar. Se tu não pudesse suportar a tentação, aqui não estava escrito assim. Estava dizendo assim, então tu vai pecar. Se tu não tivesse poder de escolha. Agora está dizendo assim, que tu possais suportar. Ou seja, é uma possibilidade entre duas. Ou tu peca, ou tu escolhe o livramento. Se tu escolher o livramento, possais suportar. Se tu escolher o pecado, irmãos, preste atenção. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 23. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, escapado de quê? O que significa? Pecado. Mediante o conhecimento do Senhor, ou seja, Deus sabe que você se converteu. Deus sabe que você saiu do pecado. E Salvador Jesus Cristo se deixam enredar de novo. Ou seja, entram de novo no pecado. Se deixam. Não é se obrigam. Ou foram obrigados. É se deixam. Se remete a quem? A mim. Então se aqui está dizendo se deixam, eu que fui lá de novo. Se deixam enredar de novo e são vencidos pela tentação, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Porque agora você nasceu pecador e viveu pecando. Viveu pecando. Você está lá na lama, sujo, cheio de sujeira na sua boca. Aí vem Cristo, se sacrifica, você sai do pecado, escolheu seguir a Ele. Com as mãos furadas, cheias de sangue, Ele te lava, tira a lama da tua boca. Agora você está tininho, você está brilhando, sem pecado nenhum. Se você voltar para o pecado, a tua condição vai ser pior do que tu era antes de tu virar crente. Não sou eu que estou dizendo, é aqui.
tornou-se o seu último estado qual? Você voltou a pecar. Pior que o primeiro. O primeiro é o quê? Quando você não conhecia a Cristo. Conhecia a Cristo, mudou de vida, voltou a pecar, está pior do que ele era antes. E tu fica julgando o povo lá do mundo, tu nem conhece a Cristo. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça. Ou seja, era melhor que nunca tivesse na frente. Se fosse para voltar a pecar, fica lá no mundo, pecando. Está fazendo o sacrifício de Cristo em vão. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecer, após virar crente, em outras palavras, volverem para trás, voltaram a pecar, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Qual é o santo mandamento? Aqui Jesus Cristo falou de várias formas. Vou dizer uma que eu gosto muito. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz e me siga. Quando tu vira crente, tu volta a pecar, tu faz assim com a cruz, ó. Joga no chão e volta de volta tudo que tu caminhou. É isso que tu faz quando tu vira crente e volta a pecar. Versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Preste atenção. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Tu é crente, tu volta a pecar, tá vomitando, pegando teu vômito e trazendo cadeira de novo. É nojento, não é? Dá uma repulsa. E porque quando tu peca, tu continua fazendo. Porque quando tu peca, tu não sente essa repulsa de novo. Tu tá ali. Eu acabei de falar, Jesus com as mãos curadas, te lavou todo o pecado que tu tinha. Tu tá brilhando sem pecado nenhum. Tu olha, tá caminhando. Eita, que poça de lama bonita. A tentação. Rapaz, vamos molhar o pezinho aqui, molha o outro aqui. Ele não está vendo, não. Vai nessa que ele não está vendo. Se eu colocar 1000 paredes de concreto na tua frente, ele ainda vai te ver. Vem tirar o pé, só uma. Ou então tem que faz pior. Aqui caminhando, uma bolsa. Se joga. Irmãos, quando a gente vira crente e volta a pecar, e agora você realmente um pouco extremista, é como se a gente tivesse com aquela chipada, Cristo estivesse na nossa frente, e a gente aqui, ó, ele foi morto pelos nossos pecados, a gente está livre dos pecados, e a gente volta a pecar, e quer ali mas é como eu falei, ele é tão misericordioso, que mesmo a gente voltando a bater nele, por nossos pecados, ele não vai nos consumir quando a gente voltar a pecar de tão amor, tão misericordioso que Deus é. Um amigo meu, uma vez, ele fez uma analogia assim: Deus está com um arco preparado para todo pecador na terra. Ele está pronto para tirar. E aí eu vou usar o nosso exemplo, a gente que é crente. Quando a gente torna crente, antes de Deus atirar a flecha, Jesus entra no meio e Deus atira. Por isso que ele foi moído pelas nossas enfermidades, pelos nossos pecados. Pronto. A flecha chegou em Jesus. Ele está aqui no meio crente de novo. Tá? Crente de novo. De novo não. Pela primeira vez. Está aqui, então a gente volta a pecar. Deus puxa outra flecha. Se prepara de novo. E Jesus entra no meio de novo. Porque não foi preciso ele se sacrificar várias vezes. Uma só foi suficiente. Agora preste atenção no que eu vou falar. Deus não atira uma flecha de cada vez. Tu pegou uma vez, foi uma flecha. 10 vezes, 10 flechas. Pegou 100 vezes, foram 100 flechas. Porque foi um sacrifício só. Uma única vez. De tão poderoso, de tão maravilhoso que são os planos de Deus. Então Deus preparou inúmeras flechas, que é todos os pecados que a gente faz, no momento que a gente nasce, no momento que a gente morre, e atirou tudo de Jesus, para que não fosse necessário a cada geração de Jesus. Já imaginou? Se cada geração viesse de Jesus, ia ser igual os católicos, a gente ia ter santo que fosse, eu não ia tentar de nada. Um sacrifício apenas foi capaz de salvar todo o mundo.
Vocês lembram que Jesus suou sangue, certo? Isso é um fato. Quando a gente fala que é um fato, é porque realmente acontece. Por exemplo, eu colocar um tênis é um fato, acontece. Suar sangue realmente pode acontecer com qualquer um que está aqui a gente. Mas a medicina diz que é preciso uma única coisa para que você possa suar sangue. Quando você sua sangue, todos os vasos sanguíneos que na sua testa elas estouram. Você precisa estar em extremo estresse para que você soe sangue. A partir do momento que Jesus suou sangue, o estresse que estava em cima do corpo dele era tão grande que Jesus chega assim para o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível. Ele sabia o que ele ia passar, ele sabia tudo. Não é tanto que ele já era antes da criação do mundo, igual dizia João. Ele sabia pelo que ia passar, o sofrimento dele, ele sabia. E mesmo ele sabendo que só ele podia fazer aquilo, ele estava num estresse tão grande, ele estava numa aflição tão grande que ele falou: Pai, se tu puder, tira de mim. Mas aí que ele fala depois, irmão, minha vida está linda, sempre tudo arrepiado. Ele diz: Mas seja feita a tua vontade. Quantas vezes Deus fala pra gente, ele diz: Não, Deus, se for possível, qualquer pessoa, tira de mim. Eu mesmo já falei isso muitas vezes. Aí Deus está falando: Tu quer contestar aquilo que eu quero, a minha vontade, tu está querendo contestar, tu que não conseguiu nem sair de uma nação do pecado sozinho, está querendo contestar aquilo que eu estou mandando tu fazer? Não, irmãos, não tem condição. Volta a fazer a pergunta: a gente tem poder para escolher o livramento e a tentação? Show. O salvo não pode pegar e falar, voltar a pegar, perdão. O versículo que eu falei, aqui, 2 Pedro, capítulo 2, 20 ao 23. O cão volta ao vômito e a porca à lama. Preste atenção. Se Deus me proporciona o escape do pecado e minha tentação, eu tenho escolha. Ele proporciona, ele não te obriga, ele proporciona. Irmãos, vocês prefeririam servir a um rei por amor ou servir a um rei por medo? Por amor. É o que Deus faz. Ele quer que você, por amor a Ele, escolha o livramento em vez da tentação. Mas se tu pecar, Ele não vai deixar de te amar. Se tu pecar, Ele não vai retirar as promessas que Ele fez da tua vida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Por mais que você não mereça. E a gente realmente não merece. Que eu já falei para finalizar. Levítico capítulo 19, versículo 2. Santos serei, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Eu não, tá? Deus. Misericórdia, vai comigo. Deus aqui está falando: quer ir para o céu? Quer sentar na grande sede que vai ter? Quer passar a eternidade na minha presença? Seja igual a mim? Eu te fiz a minha imagem e semelhança. Seja igual a mim? Se eu sou santo e te fiz a minha imagem e semelhança, é porque tu também pode ser santo. Serei santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Tu pode ser santo, você pode ser santo, você pode ser santo, você pode ser santo. Qualquer tipo pode ser santo. Só basta que quando vem a tentação, você faz uma coisa que a gente ama. Está repreendido em nome de Jesus. Não fique matando aquilo na sua cabeça, não. Você sabe que faz mal, você sabe que é errado. Para que você ficar matutando? Vou trazer um exemplo. Você vê a força do pecado. Finge que não está vendo. Aqui, ó. Você levanta a cabeça, olha para o outro lado, fecha os olhos. Se não pensar, levanta. Não para do lado da força e fica assim, não. E se eu voltar? E se eu só molhar o meu dedo? Será que vai acontecer alguma coisa? Se eu só sentir um cheiro, será que dá errado? A partir do momento que você começa a matutar o pecado, é muito mais provável que você faça, porque a tua natureza te chama. Efésios, da natureza somos filhos da ira. É como se você estivesse olhando assim para a lama. Sabe aquele desenhozinho que do lado tem um demônio e do lado tem um anjo? É como se o demônio estivesse assim em cima da lama e dissesse: ei, vem aqui, pula aqui, bota a tua perna aqui. Será?
outras palavras. Ei, Asa, tu vai dizer 4? Responda, não, acho. Eu sou Satanás que não pode responder a mim, não. Irmão, se Satanás vai conversar contigo, vai fazer igual aquela bicuda na cara do cão. Pega a palavra que tu tem na tua casa e te serve de alimento. Igual Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor Deus. Segura, Jeová. Irmãos, usa ela. É mais de 1000 páginas de alimento. Te fortifica. Jejua, ora, lê a palavra, bota no louvor. Chegou Satanás no teu ouvido assim, ó. Ei, bora ali. Zé, bora ler a palavra. Vem aqui comigo, Satanás, para tu se converter. Tu se converteu hoje, tu se converte amanhã. Usa o que Deus te deu. Usa o que Deus deu para tu. Isso aqui, ó. Isso aqui tem mais de 6.000 anos. A palavra de Deus na terra tem mais de 6.000 anos. E ela continua sendo infinita. Aleluia. Se tivesse uma pessoa que tivesse vindo junto da palavra de Deus, tivesse vindo até hoje, ele chegar para você e falar, rapaz, às vezes quando eu estou lendo ainda descobri alguma coisa. E a gente que não vive, mal está vivendo 80 anos, não passa nem uma hora com isso na mão dela. Não, irmão, se Deus te deu, usa. Se Deus te deu o dom de orar, ora. Se Deus te deu a possibilidade de conseguir jejuar por muito tempo, jejua. Usa das armas que Deus te deu. Efésios 6, Paulo vai falar a armadura toda e as armas é escudo, é chinela, é couraça, capacete. Usa. Não deixa de poeirar. Não deixa que tu necessite para poder usar. É melhor que você não precise e tenha do que você precisar e não ter. Tu guarda a tua armadura na dispensa, as taças comeu e tu nem sabe. Aí veio Satanás, doidinho, para tu começar a cortar e te jogar no amassado de lama. Eita, meu Deus, misericórdia, vou atrás da armadura. Abre a dispensa, cadê? Foi-se embora a armadura, as taças comeu. Por que tu não usa? Bota no teu peito, bota na tua cabeça, no teu pé e sai. Usa. Se Deus te deu, usa. Não espera tu estar lá dentro da lama de novo para poder usar não. Porque a tua situação vai ser pior. Eu preparei uma frase para deixar para a igreja. Que diz assim. Deus me deu essa frase na minha mente quando eu percebi o que eles fizeram nesse carnaval. Eles zombaram da comunidade. Diz assim: a fábrica de Satanás está ativa e produzindo como nunca. Enquanto muitos estão brincando de ser crentes, temos que ser ativos na obra. Se fizermos apenas o que devíamos fazer, seremos comparados a servos inúteis. Eu não tirei isso da minha cabeça. Lucas 17, versículo 10. Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Se tu acha que tu está muito bem só por vir para os cultos, eu tenho uma notícia para te dar. Não está. Tua casa está caindo aos pedaços. Tua família, rixa, direto. O teu trabalho está um caindo. E tu não abre a tua boca para falar a palavra de Deus. Tu não dá uma palavra de conforto. Tu está fazendo o básico. O básico é vir para ti. Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Tu está fazendo só o que tu devia. Se bem que certas vezes o nosso nascer, o nosso morrer para a obra de Cristo ainda não era suficiente. Mas isso não dá poder para a gente só fazer aquilo que a gente deve fazer. Não. A gente tem que sempre fazer mais. Mais. Jesus disse: não acumulei tesouro na terra. Não sei, tu acumula. Começar a acumular, vai acumulando. Ó. Se não der, vai para carregar nos braços, bota no baú, amarra uma corda, sai puxando. Se ficou muito pesado, bota no caminhão, para não entrar colocamento, tá? E começa a acumular, porque isso aqui a gente vai ter que prestar conta. Se por alguma casa, alguém que está próximo da gente. Eu vi uma frase muito interessante que era assim: tinha 2 amigos no juízo, melhores amigos no juízo final. Um era crente, o outro não.
O outro chegou assim pra ele e falou: ei, se tu sabia que ia ser desse jeito, por que tu não me avisou? Que eu ia querer também. Tu tem avisado a quantas pessoas? E no final a gente vai vencer. Tu tem avisado a quantas pessoas? Que elas podem ser curadas, que elas podem ser batizadas, que elas podem sair do amassado do pecado que elas estão, pelo sacrifício de Jesus Cristo que morreu lá na cruz por nós. A quantas pessoas tu tem avisado que a saída delas ainda se encontra presente no meio de nós? Que a saída delas está só uma palavra, que é crer. A quantas pessoas tu tem avisado? E no final, quem não crê vai descer. E quem crê vai ser regozijar lá no céu. Irmãos, isso aqui é uma guerra. Você já viu um soldado brincar no meio de uma guerra? Então o que você está brincando? Você está lutando uma guerra. Essa semana foi incrível para mim. Eu nunca estou me dando por gente que é enjoado dentro do louvor. Essa semana eu enjoei 2 vezes. E hoje eu enjoei na escola bíblica. Nem consegui acabar a lição. Isso é uma guerra, irmãos. Enquanto tu está aqui lutando para fazer a obra de Deus, Satanás está pegando a vida contigo, querendo te tirar da obra. Satanás conhece a palavra. Ele sabe que ele não vai ganhar, não. Se você tem alguma coisa na sua mente, nada, Satanás está lutando porque ele talvez quer tentar ganhar. Ele sabe que ele não vai ganhar. Ele sabe da palavra muito mais que muito tempo por aí. Ele não quer ganhar, porque ele sabe que ele não vai ganhar. Ele quer arrastar o máximo que ele conseguir. Então abre o teu olho, vigia. O Satanás está querendo te tirar. Mas Deus é poderoso, vai fazer com que você fique. Amém? Eu deixo essa palavra nessa noite. Fique de pé.
coração, em nome de Jesus. Quantos receberam a palavra de Deus, diga amém. Glória a Deus, abençoe nosso irmão Nilo. Deus continue te usando, glória a Deus. Eu recebi de Deus nessa noite. Coisa boa, né? A gente ouvir a voz do Senhor Jesus, né? E toda honra e toda glória seja dada a Jesus, mas a gente se alegra com os feitos de Deus, né, irmãos? Mais ou menos 3 anos, tinha acabado de começar a pandemia. A gente estava enfrentando uma década, pela misericórdia de Deus, fizemos um culto setorial. Eu me lembro que a igreja, o conjunto do Fonte de Água Viva, estava lá ouvindo isso com a gente, né? E naquela noite, aquele rapazinho branco ali, né? Cresceu mesmo, ele vai pegar aquele frangão, irmão, né? Sair na coisa do trabalhar, uma bênção de Deus, né? E menino grande, de idade pouca, né? E Deus, pela misericórdia de Deus, Deus falou ali através da nossa vida, né? Talvez ali ninguém dava nada, né? Mas Deus sempre pega o que não é, para confundir o que é, né, irmão? Né? Deus pega o que não é, para confundir o que é, né? Para o nome dele ser glorificado. E Jesus começou a salvar da casa dele, começou a salvar na família, né? E hoje ele pode dizer que minha casa servindo ao Senhor, né? Que Deus abençoe, né? E naquela ocasião Deus falava que iria usar o nosso irmão na palavra, né? Se você tem uma promessa de Deus, espere o tempo, viu? Que Deus vai começar a cumprir na sua vida em nome de Jesus. Mas não espere parar, porque senão você vai ficar um idoso doente, porque a Bíblia depois de 70 anos só canseira e enfado. Você vai ficar um idoso doente e dizendo: por que Deus não cumpriu? Porque talvez você não estudou, porque talvez você não ouviu a palavra, porque talvez você não participou, você não se esforçou para que o nome do Senhor fosse glorificado. A Bíblia diz: faça aquilo que foi dado em suas mãos, né? Não enterre o talento, foi falado aqui nesta noite, porque senão você vai se tornar um servo inútil diante do Senhor. Então, tem um ditado popular cristão, né, que diz assim, que até alguém diz que a Bíblia que diz, mas a Bíblia não diz isso, né? Faz a tua parte que eu, como é que diz? Né? Tem gente que sabe mais isso do que a palavra. Isso aí não está na Bíblia não, irmão, mas é bom a nossa parte, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu nunca disse isso. Deus disse: vá que eu estou contigo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus continue. Faça a sua parte, que o Senhor é contigo, né? E as demais coisas serão acrescentadas, né? É bom ouvir o mestre, né, irmão? Né? Eu sou pregador, eu faço, né? A fonte dele, aquele negócio, mas o mestre é bom ouvir, né? O mestre ele tira as cenas do nosso ouvido, né? Cada um é colocado no local. Ninguém é maior do que ninguém. O pastor não é maior do que o profeta, o apóstolo não é maior do que o pastor e o profeta. O evangelista não é maior do que o doutor, do que o mestre, né? Todos são iguais e têm utilidade na obra do Senhor. Amém? Deus continua usando nosso irmão, né? E a escolha foi dada: você vai para a lama, ou volta para a lama, ou você continua no caminho do livramento. Amém? O livro diz lá em Oséias e também lá em Deuteronômio. Eu creio que o irmão daqui uns dias vai estar lendo, se não leu já. Jesus disse: está dado em tuas mãos o caminho da esquerda e o caminho da direita. Porém, eu te digo: escolhe a direita. Né? Diga para o seu irmão: escolhe a direita. Sabe? A direita é Cristo, viu, irmão? Continuando em Cristo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ficamos de pé nesse momento. Glória a Deus. Tem alguém que quer renovar sua aliança com Jesus? Porque Deus não fala para fazer, né? Mas pastor, só tem crente, por isso que ele falou. Porque tem crente querendo comer bolota de porco, né? Tem crente querendo voltar para uma lamaçal. Talvez essa semana você estava numa lamaçal, né? E se Jesus voltar agora, você não iria para o céu. Aí Jesus usou o profeta nesta noite para dizer: tenha arrependimento. Aleluia, né? Eu estou nos cultos, serve inútil. Eu sou dizimista, serve inútil. Eu oferto, serve inútil. Isso aí você pode fazer. O que você tem que fazer é adorar a Deus com a sua vida em primeiro lugar. Tem alguém que aqui noite quer renovar sua aliança com Jesus, mesmo estando no conjunto, na igreja, é com você e Deus. Você sabe como é que está a sua vida.
Né? Cadê a segunda pessoa corajosa? Né? Pastor, essa semana eu fiquei. Pronto, quase você fica, mas Jesus usou o próprio fé aqui. Né? Pastor, essa semana eu pequei. Não precisa dizer o pecado, que a gente não tem confessionário nenhum aqui. Quem vive isso era a gente na tempo da Babilônia. Você precisa vir ao altar, como a Bíblia diz, e pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Chamei um palavrão. Você está pensando que com esse palavrãozinho que você chama, você não vai para o inferno, não? Vai. Está com raiva de um bicho, de um animal, de um negócio, machuca o dedo, sai um palavrão da boca e não pede perdão. Jesus está falando aqui nessa noite, viu? Venha pedir perdão a Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui na frente para orar por você. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Meu Deus. Ontem eu estava em Monza. Isso é um exemplo, viu? E a gente finaliza com oração. Para ver se Deus quebrando o seu coração. Porque Ele só quebrando se você quiser que Ele quebrando. Foi pregado essa semana pela irmã Anaís, pelo irmão Zenilson, né? Eu também ministrei na doutrina sobre quebrantamento. E Deus está falando sobre quebrantamento. E Ele só quebranta o nosso coração para a gente quiser. Ele dá escolha. Eu vou falar daqui através de moinho. E ontem nós estávamos ali no ginásio na hora da oração. Não sei se quem foi o João, eu creio que foi Albert, que falou comigo: pastor, olha aquele rapaz, aquela criancinha ali. Nem é crente, nem da família dele é crente. Mas quando a gente fala, vamos orar, ele é o primeiro a dar as mãos e fechar os olhos. E eu vendo filhos de crente lá sentados na arquibancada com a cara feia, murmurando e reclamando. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente do que os da luz. Talvez se o ímpio, irmãos, tivesse ouvido essa palavra que esse irmão pregou hoje, que o irmão Igor pregou, talvez o menino estava aqui na frente chorando, dizendo: Jesus, me perdoa dos meus pecados. Mas por a gente conhecer a palavra e ter o coração duro, a gente não tem coragem de vir aqui na frente pedir perdão ao Senhor pelos erros que nós cometemos durante a semana. Jesus quer trabalhar na sua vida, mas você precisa confessar. A Bíblia diz: aquele que confessa seus pecados e deixa alcançar a misericórdia. Amém? Tem alguém essa noite que quer pedir perdão a Jesus? Sim, quer? Pode vir mais, tem mais, né? Tem, que o Espírito Santo tem um momento. Tem que ter coragem. Né? Tem que ter coragem. Tem. As senhoras aí, qual é a irmã corajosa que vai vir com o Espírito Santo tem um momento. Tem jeito. Tem jeito, viu? Aleluia. Sim. Seu compromisso é com Deus, não é com o homem, não. O homem pode olhar. Tem pessoas que estão me apontando agora para estar aqui na frente, porque você vê. Mas rapaz, fulano foi para frente, você é a primeira a vir apontador. Jesus está liberando perdão aqui, graças a Deus.